O futebol italiano está procurando a resposta no lugar errado. Olha para os gigantes. Olha para os clubes com torcida, história, pressão e estádio cheio. Mas uma das respostas mais concretas para a crise da Itália pode estar em uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, no Sassuolo. Um clube que não nasceu grande. Não tinha massa, não tinha camisa pesada, não tinha estádio histórico. E mesmo assim construiu algumas das coisas que muitos clubes italianos ainda tratam como promessa. O Sassuolo não resolveu todos os problemas do futebol italiano, mas ele expôs um erro central. A Itália passou anos discutindo talento, técnico, convocação e resultado. Enquanto isso, o Sassuolo fez uma pergunta mais simples. O que um clube precisa construir para competir sem depender só do acaso? E é isso que explica por que um clube pequeno virou uma das histórias mais importantes do futebol italiano recente. Para entender isso, é preciso olhar para a escolha que separou o Sassuolo de muitos clubes italianos. Ele não tentou parecer grande antes de construir como grande. Quando Massimiliano Allegri treinou o clube, o Sassuolo jogava no Enzo Ritti, um estádio de cerca de 4 mil lugares. A cidade era pequena, a projeção nacional era quase nenhuma. O clube não tinha marca global, mas tinha tempo para construir. A entrada da Mapei, uma gigante do ramo da cerâmica, mudou o tamanho do projeto. Jorge Squinzi não colocou dinheiro apenas para montar um elenco e buscar uma temporada milagrosa. Ele colocou uma empresa, uma visão e uma lógica de longo prazo. Muitos clubes tentam crescer comprando pressa. Compram jogador, trocam técnico, prometem salto e forçam resultado. O Sassuolo cresceu de outro jeito. Subiu degrau por degrau, criou estabilidade. E quando chegou à Série A, não tratou a elite como visita temporária. A diferença apareceu quando o Sassuolo deixou de ser surpresa e virou rotina. O clube ficou 12 temporadas seguidas na Série A. Um clube pequeno pode acertar uma boa campanha. Pode viver 2 ou 3 anos acima do esperado. Mas permanecer por mais de uma década na elite exige base. E a base do Sassuolo não estava apenas no elenco, estava em volta do campo. O clube passou a jogar no Mapei Stadium. Depois inaugurou o Mapei Football Center em 2019. Na Itália, isso ainda é uma diferença enorme. Muitos clubes continuam presos a estádios antigos, acordos públicos, instalações limitadas e projetos que demoram anos para sair do papel. O Sassuolo passou a controlar melhor o próprio ambiente do que vários clubes maiores. E isso afeta treino, recuperação, base, trabalho do treinador e desenvolvimento de jogadores. Mas estrutura só importa quando produz gente. E o Sassuolo produziu. Domenico Berardi é o símbolo mais claro. Ele poderia ter saído cedo. A Juventus quis, outros clubes olharam, mas Berardi ficou. Para um clube pequeno, manter um jogador desse nível por tanto tempo vale quase como uma contratação permanente. Berardi mostra que o Sassuolo conseguiu oferecer pertencimento a um jogador que poderia ter escolhido um caminho maior, mais rico e mais óbvio. E ele não foi o único sinal. Manuel Locatelli passou pelo Sassuolo, Giacomo Raspadori passou pelo Sassuolo, Stefano Sensi passou pelo Sassuolo. Na Euro vencida pela Itália em 2021, Berardi, Locatelli e Raspadori estavam no elenco de Roberto Mancini. Para um clube desse tamanho, isso é uma prova forte. Não era apenas um time simpático competindo na Série A. Era um clube pequeno colocando jogadores na seleção campeã da Europa. Isso acontece quando o jogador recebe minutos, responsabilidade e tempo para crescer. E o Sassuolo também virou um lugar onde técnicos podiam trabalhar. Allegri passou por lá no começo da carreira. Stefano Pioli passou por lá. Eusébio de Francesco passou por lá. Roberto De Zerbi passou por lá. O ponto não é dizer que todos nasceram no Sassuolo. O ponto é que o clube virou um ambiente onde treinadores podiam desenvolver ideia antes de serem engolidos pela obrigação de vencer imediatamente. De Zerbi é o exemplo mais forte. No Sassuolo, ele consolidou uma equipe ofensiva, corajosa e reconhecível. O clube não tinha os melhores jogadores da liga, mas tinha um ambiente onde uma ideia podia ser treinada todos os dias. Isso é vantagem competitiva. Porque muitos clubes falam em projeto. Poucos aceitam o custo de sustentar um projeto.
Mas a queda de 2024 foi o teste que separou projeto real de discurso bonito. O Sassuolo caiu para a Série B. Essa queda poderia destruir toda a narrativa, mas aconteceu o contrário. O Sassuolo não desmontou tudo, manteve uma base importante, escolheu Fábio Grosso e voltou imediatamente para a Série A, com o melhor ataque da Série B. Essa resposta explica melhor o Sassuolo do que qualquer elogio. Porque um elenco pode cair e desaparecer. Um projeto real cai e consegue reconstruir. O Sassuolo caiu, mas não desmoronou. Só que existe uma derrota que nem o Sassuolo conseguiu evitar. E ela não aconteceu em campo. Luca Reggiani cresceu no clube. Passou anos dentro da estrutura do Sassuolo. Recebeu formação, treino, acompanhamento físico, fisioterapia, nutrição e psicólogo. Antes de assinar como profissional, foi levado pelo Borussia Dortmund. Esse é o limite cruel do modelo. O clube faz o trabalho, investe no jogador, forma o talento, mas pode perder tudo antes de colher o resultado. Para Giovanni Carnevali, dirigente do Sassuolo, essa é a derrota real, não a derrota de domingo. A derrota real é formar um jogador por anos e perdê-lo antes de ele virar ativo do próprio clube. Esse caso muda o vídeo. O Sassuolo é resposta, mas também é alerta. Resposta porque prova que clubes italianos ainda conseguem formar, estruturar e desenvolver. Alerta porque mostra que o sistema nem sempre protege quem faz esse trabalho direito. E aqui a história deixa de ser apenas sobre o Sassuolo. Passa a ser sobre a Itália. O futebol italiano vive discutindo como voltar a ser forte. Fala da seleção, dos atacantes, dos técnicos, do calendário. Tudo isso importa. Mas a questão é outra. Que tipo de clube o sistema italiano está incentivando? Parte da distribuição de dinheiro ainda olha para a tradição, história e peso dos clubes. Isso favorece quem já foi grande, mas não necessariamente quem está construindo melhor. Carnevali defende outra lógica. Premiar quem investe em estádio, centro de treinamento, estrutura e jovens jogadores. Essa é a briga. Passado contra futuro. Nome contra trabalho. Tradição contra construção. Se a Itália continuar premiando principalmente quem já tem história, clubes como o Sassuolo continuarão sendo exceção. E exceção não muda um sistema. O ponto não é transformar o Sassuolo em manual. O ponto é mais duro. Se a Itália só olhar para os clubes que já são grandes, vai continuar tentando consertar o futuro com as ferramentas do passado. Porque a crise não aparece apenas quando a seleção perde. Ela aparece antes. Aparece quando um jovem formado por anos sai antes de virar profissional. Aparece quando um clube que investe em base recebe menos proteção do que deveria. Aparece quando o dinheiro ainda reconhece mais a história antiga do que a construção nova. É por isso que o Sassuolo importa. Não porque ele salva o futebol italiano, mas porque ele mostra onde o problema começa. E talvez a pergunta mais importante não seja por que a Itália caiu tanto. Talvez seja outra. Quantos Sassuolos o futebol italiano deixou de construir enquanto ainda acreditava que tradição bastava?